Jardins, a história da relação entre o homem e a natureza. Quando você pensa em um jardim, o que vem à sua mente? Belas flores, um canto para relaxar, talvez aquele vaso na varanda? De fato, mas a história dos jardins vai muito além disso. Ela conta como a humanidade percebeu a natureza ao longo dos milênios. Poder, espiritualidade, filosofia, arte, tudo isso foi cultivado com as plantas. Tudo começou há cerca de 10.000 anos, quando o homem parou devagar e criou raízes, no sentido literal. Com a Revolução Neolítica, as primeiras culturas surgiram por pura necessidade: alimento, medicamentos, sobrevivência. Mas não demorou muito para que os jardins adquirissem outro significado. Além de serem úteis, começaram a ser belos. E aí, as coisas ficaram interessantes. No Antigo Egito, os jardins eram projetados com uma simetria perfeita, sempre perto de templos e palácios. Essa organização não era gratuita, simbolizava a ordem e a harmonia com o cosmos. Os persas foram ainda mais longe, desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação para manter jardins luxuriantes no meio do deserto. Para eles, um jardim era literalmente um paraíso na terra. E os famosos jardins suspensos da Babilônia? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma vegetação abundante crescendo em estruturas elevadas, no meio de um ambiente árido e hostil. Era uma demonstração de habilidade técnica, e também de poder político. Aquele que controlava a natureza controlava tudo. Na Grécia, os jardins adquiriram uma função que poucos imaginam: filosófica. Platão e Aristóteles não ficavam trancados em salas. Eles caminhavam por jardins acadêmicos enquanto debatiam política, ética e conhecimento. O jardim tornou-se um espaço de reflexão, de troca de ideias, de liberdade intelectual. Os romanos pegaram essa tradição e ampliaram. Fontes, esculturas, lagos artificiais, pérgolas, aquelas estruturas de colunas e vigas cobertas por trepadeiras que até hoje aparecem no paisagismo moderno. Os jardins romanos eram projetados para transmitir sofisticação e bem-estar. Qualidade de vida já era pauta naquela época. Na Idade Média, o clima ficou mais austero e os jardins acompanharam. Nos mosteiros, o cultivo voltou ao básico: ervas medicinais, frutas, vegetais. Mas mesmo assim havia cuidado e organização. Os monges sabiam que a natureza curava, e mantinham esse conhecimento vivo. Com o Renascimento, tudo mudou de novo. Italianos e franceses criaram os jardins formais, linhas geométricas, simetria impecável, arbustos podados com régua, fontes grandiosas. Em Versalhes, o jardim era uma declaração política. Se o rei conseguia domar até a natureza, quem ousaria questionar seu poder? Mas no século XVIII a Inglaterra respondeu com uma virada: os jardins paisagísticos. Nada de retas e podas quadradas. Caminhos sinuosos, lagos irregulares, gramados amplos, a sensação de estar na natureza selvagem. Parecia espontâneo, mas era tudo cuidadosamente planejado para parecer natural. Uma diferença filosófica enorme: em vez de controlar a natureza, o objetivo era se integrar a ela. No Brasil, a jardinagem chegou com a colonização, mas foi ganhando identidade própria aos poucos. Os indígenas já tinham um conhecimento profundo sobre plantas nativas muito antes dos europeus chegarem. Com a vinda da corte portuguesa em 1808, o paisagismo ganhou impulso. Foi nessa época que Dom João VI fundou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Mas a grande virada veio com Roberto Burle Marx. Ele quebrou a dependência dos modelos europeus e colocou a flora tropical brasileira no centro do paisagismo. Plantas nativas, formas orgânicas, arte moderna e biodiversidade, tudo junto. Foi ele quem deu ao Brasil uma identidade paisagística autenticamente nossa. Hoje, os jardins continuam evoluindo. Permacultura, plantas nativas, reaproveitamento de água, jardins verticais em apartamentos, a jardinagem se reinventa para caber na cidade e responder às urgências ambientais do nosso tempo. No fundo, o que a história dos jardins mostra é simples e profundo ao mesmo tempo: jardim nunca foi só decoração. É um espelho. Cada época cultivou o jardim que merecia, e, ao fazer isso,
revelou como enxergava o mundo, a natureza e a si mesma. E você? Que tipo de jardim está cultivando? E por hoje é isso, pessoal. Eu sou a Lívia Mafalda, da Escola Pobre Jardineiro, e espero que você tenha viajado um pouquinho por essa história junto comigo. Se esse conteúdo te tocou, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de jardim com alma, com história e com raiz. Até o próximo episódio. Beijos!